Ok, iniciando a gravação, estamos aqui no nosso segundo encontro. Atipicamente, a gente postergou, estamos fazendo no dia de hoje, porque ontem foi um dia de comemoração e um dia de celebração. Mas hoje estamos tocando o nosso segundo encontro. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita satisfação que nós estamos organizando esse evento, a primeira vez que a gente terá um evento desse porte a nível nacional e totalmente mediado por tecnologia. E hoje, para a gente já ir esquentando as baterias, realmente esquentando as nossas atividades e tudo como vai funcionar, a gente tem um tema que é de suma importância, que é uma das atividades principais que a gente tem nos 4 dias de evento da semana Senai de Inovação. A gente tem as duas grandes atividades, que são o Inova e o GP. E para o GP, as atividades, principalmente que vocês vão desenvolver, são na área de ideação, criação, prototipação, elaboração do BM Canvas. E hoje a gente conta com a colaboração de uma dupla dinâmica assim, sensacional, a dupla dinâmica paraibana, Fabiana Hillway e o Francisco Cid, que são especialistas, trabalham com inovação, com a saga de inovação, trabalham com projetos de inovação há bastante tempo, têm uma cultura maker na veia. Então, são pessoas muito especiais e que são muito excelentes profissionais. Então, eu passo a palavra para Fabiana e para o Cid, e que eles vão fazer com que a gente possa crescer e aprender e dar início à nossa primeira atividade propriamente dita. Bem-vindos, Fabiana e Cid. Obrigada pela colaboração de vocês, pelo apoio, e é com vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Germana. Você sempre muito gentil com a gente, assim, com todo mundo, né? Pessoal, boa tarde. Vamos acordar, né? Eu estou vendo todo mundo, quando a gente começar a fazer as perguntas, vamos liberar aí essa energia, porque a gente só faz um trabalho legal. Eu digo isso para os meus alunos, que a energia vem quando a gente recebe também. A energia vem quando a gente recebe energia também. Então, eu sou Fabiana Hillway, eu sou do Instituto Senai de Automação Industrial, parte integrante do Senai, Departamento Regional da Paraíba. Como a Germana falou, eu trabalho com inovação há um tempinho já. Trabalho com essa metodologia Maker, com essa filosofia Maker também, está na veia há um tempo, eu amo o que eu faço. Passar aqui conteúdo para vocês, para mim é um privilégio, porque eu vejo em vocês o futuro do amanhã. Então, ontem foi o dia do professor, e eu acho uma arte belíssima, a arte de você poder ensinar. E quando você encontra um aluno, e esse aluno olha para você e fala, professora, hoje eu estou aqui por conta dos seus ensinamentos. Então, para a gente é muito gratificante. Eu estou aqui de coração mesmo, estou em casa, literalmente, falar esse tema ideação, que é o nosso tema de hoje, ideação e cocriação, e com esse parceiro aí, Cid, que a gente olha para ele e vê inovação. É impressionante. Cid é impressionante. Ele é empreendedor da área, por sinal, mas é um parceiro aí, meu colega, que eu gosto muito, a gente se dá muito bem e a gente pensa bem parecido. Iniciando essa parte de ideação, é o primeiro passo para que vocês possam idealizar o projeto que vocês vão desenvolver nessa maratona do GP. Eu já participei do GP, para vocês terem noção, como mentora, como back-office e como coordenação de um GP aqui na Paraíba. O primeiro GP, eu não sei se você se lembra, Germana, ele fez história aqui na Paraíba porque nós fomos os pioneiros a criar a onda dos hackathons da vida. Então, foi através do nosso GP
foi que a cidade começou a mobilizar o pessoal para fazer a metodologia do Hackathon, que nada mais é do que o nosso GP. Então, foi um momento muito especial para mim, e eu digo com todas as letras, foi ali onde eu me identifiquei, eu disse, é aqui que eu quero ficar, trabalhar com vocês, essa questão da arte de inovar e de criar. Pois bem, já falei muito, já me apresentei, e agora vamos na parte do mão na massa. E essa galeria boa, a gente tem um público de 133 pessoas já, Germana. Numa sexta-feira à tarde, prestigiando aí o nosso trabalho, a gente só tem a agradecer. Cid quer se apresentar agora? Esperamos mais, né? Esperamos mais, porque a gente conta com 200 e cacetada. 200 e cacetadas, né? Vamos embora. Cadê esse pessoal? Cid, só dá uma palavrinha, só se identificando, para que a gente possa começar, pode ser? Cid? Será que ele nos escuta, Germana? Talvez ele esteja... Agora sim. Estou aqui. Pronto, mestre. Dá uma palavrinha, mestre, para a galera, que a gente vai começar o conteúdo. Quero ver esse povo trabalhar. Bom, gente, sendo bem resumido aqui, bem objetivo para vocês, eu espero que a gente possa simplificar a tecnologia, eu espero que a gente possa simplificar para vocês o processo de ideação, de criação, que vocês entendam que a criatividade, que é uma habilidade nata do ser humano e que isso é totalmente praticável, totalmente treinável, e é isso que a gente vai fazer hoje, é isso que vocês vão fazer ao longo das próximas capacitações, e é essa habilidade fundamental do profissional do próximo século, vamos dizer assim, que precisamos desenvolver, que é a criatividade. E eu tenho certeza que o GP, eu acho que é a meca do desenvolvimento da criatividade, e vai ser um prazer maravilhoso poder compartilhar esses ensinamentos com vocês. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a próxima tela, para que Fabiana possa dar início aí no nosso primeiro estágio de ideação. Vamos embora. Vocês viram que o casamento é perfeito, ele é bem acelerado e eu falo bem pausadamente. Então, não existe um casamento melhor do que esse, né, Cid? Com certeza. Bem acelerado. Mas em falar em acelerado, pessoal, quando eu e Cid, professor Cid, a gente preparou esse material com muito carinho para vocês, é um material que está bem lúdico, para que vocês possam ter um entendimento de ideação sem aquela teoria cansativa dos livros, e que vocês se identifiquem com tudo que a gente vai mostrar aqui para vocês, certo? Então, eu quero iniciar minha fala com essa frase de um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, professor Neilton, que ele fala o seguinte: empreendedores de sucesso estão preparados para tirar proveito de uma ideia antes mesmo da ideia surgir. Vocês sentiram como é forte essa frase? Capacidade de execução precede a ideia. Então, se imaginem como empreendedores de sucesso. Então, essa é a nossa missão como professor da área, instigar vocês, motivar vocês para que vocês sejam empreendedores de sucesso e que vocês pensem muito mais à frente do que muitos que vão ficar lá atrás. Professor, e como é que eu penso muito mais à frente? Está tudo aqui, ó, na cabecinha de vocês. Falta apenas a gente ligar um dispositivozinho para que vocês dêem o start. Mas pensem no que vocês vão idealizar nessa maratona do GP, de forma que vocês vão se identificar com essa ideia. E a pergunta que não quer calar: o que eu vou criar? Eu vou usar? Eu usaria? Isso tudo a gente vai conversando no decorrer da nossa apresentação. Mete bronca aí, Cid. Pode passar, Cid. Então, quando vocês começarem a idealizar o projeto de vocês, a pensar aos insights das ideias, vocês vão perceber que vai ter um link onde vocês vão remeter a uma ideia que possa ser um produto. Então, quando tem um áudio aí aberto, então, quando vocês começarem a amadurecer o desafio, e vai ser uma coisa bem bacana, porque eu sempre digo para os meus alunos do GP, vale a pena vocês tirarem um tempinho, assim que vocês entrarem na sala virtual, um tempinho para que vocês possam se conhecer. Vale a pena, porque a partir do momento que vocês se conhecem, vocês vão conversando um com o outro, vocês vão descobrindo as expertises de cada um. Então, eu sou gestora, eu sou administradora por formação,
Eu sou administradora, tem um áudio aberto, pessoal, vamos colocar para que não dê interferência. Eu sou administradora por formação, mas eu sinto que eu tenho uma expertise aí nessa questão do design, da criatividade, de você pensar um pouco mais sobre a arte de criar. Então, é expertise minha que não tem no meu currículo, não tem no currículo acadêmico. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Sentem com a equipe de vocês e, poxa, puxa um diálogo para saber, você é bom em que área? Ah, você é bom em oratória, você fala muito, você é desenrolado, então separa aí que você já vai fazer o pitch. Ah, você é bom na área de design, então segura aí que você já vai fazer desenhar o nosso protótipo. Então, é importante que vocês, quando começarem a maratona, que vocês conversem um com o outro, escutem. A arte de escutar também, ela é uma arte imprescindível para esse momento de ideação. Então, sentou com a equipe, conversou, aí vamos começar a criar, vamos começar a idealizar o que é que a gente vai promover para o mercado e para o desafio que vocês irão receber. E o que é o produto? O produto, ele vem de uma ideia, parte de uma ideia. Cid, pode voltar. O produto, ele vem de uma ideia. Então, todos esses produtos que vocês estão vendo na tela, partiu de uma ideia. O empreendedor teve uma ideia dessa luva, o empreendedor teve uma ideia dessa lente de contato. Então, é importante que vocês comecem a pensar, vai ser um produto? E por que não ser um produto? Então, tudo parte da ideia do que vai ser colocado no desafio. Pode passar, Cid. Pode passar. Tem um pequeno delayzinho do áudio e da imagem. Aí. Certo. Mas agora... Perfeito. Então, esse é outro tipo de ideia que pode surgir, que é a ideia de um espaço. Então, tanto no GP pode sair uma ideia materializada, como também pode sair uma ideia do espaço. E por que não? Eu achei essa foto fantástica. Não sei se vocês já fizeram um exame de ressonância magnética. Eu já fiz da cabeça, do crânio. E a gente coloca um capacete horrível na cabeça, e esse capacete, ele fica para que você não possa mexer a cabeça. Você tem que ficar totalmente intacto, com a cabeça intacta, para que o exame, a imagem saia de acordo com o diagnóstico que o médico vai dar. Então, a gente entra nesse tubo e não é uma questão confortável. E o que foi que esse empreendedor fez? Ele, dentro da sala de ressonância magnética, ele fez um design no espaço. Ele fez como se estivesse aí dentro do mar, submarinos, e quando você entra dentro da cápsula, faz de conta que você está entrando dentro de um submarino. Então, foi uma inovação, foi uma ideia de espaço, que também pode surgir nos desafios que vocês vão pegar no GP. Pode passar, sim. Também pode sair uma ideia na parte de sistemas. Professora, o que é ideia na parte de sistemas? Ideia na parte de sistema é ideia de fluxo. Quando vocês receberem o desafio, vocês podem perceber e ter a percepção que pode sair um processo inovador. Eu coloquei aí um fluxo bem louquinho aí, porque dá a ideia realmente de setas, de rotatórias, onde você vai usufruir dessa linha de tempo, se é que isso é uma linha de tempo, mas desse formato para colocar a solução diante do desafio. Uma ideia pode ser através de um sistema, e por que não? Vai depender do desafio que vocês irão ter no grupo. Tem aí a palavrinha Design Thinking, que é um método fantástico, e minha professora vai me matar se eu falar que é uma metodologia, mas ela diz que é um método fantástico para que você possa dar um start no caminho que você deve percorrer para chegar à prototipação. E a ideação, ela é um momento do Design Thinking, é só um momentinho do Design Thinking, só para deixar a literatura bem mais completa. Pode passar. Então, a gente viu, só recapitulando, a gente viu que a ideia pode partir de um produto, a gente viu que a ideia pode ser de um espaço, e a gente viu que a ideia pode ser de um sistema.
E agora a gente vai ver que a ideia pode sair de um serviço. E se vocês perceberem o tanto de ideias que surgiram e o tanto de inovações que surgiram nesse período da pandemia, é impressionante. A gente que é pesquisador, a gente fica lendo esses artigos e a gente fica boba com tantas inovações que surgiram nessa área de serviço. Por quê? Porque a gente não pode ficar aglomerado, porque a gente não pode se expor fisicamente nos locais. Então, qual foi a tratativa das empresas, dos empreendedores? Poxa, vamos colocar valor agregado nos nossos serviços, porque o atendimento agora é todo online. Então, é importante que vocês tenham em mente que a ideia de vocês também pode ser uma ideia de serviço. Então, fiquem atentos a isso. Dependendo do desafio que vocês irão receber, vocês podem desenvolver uma ideia de serviço. Pode passar, Cid. E aí eu tenho uma ideia de design atrelada a valores. Se vocês perceberem, tem um infográfico aí, onde a gente colocou aí vários aparelhos celulares, com uma linha de tempo de atuação, e colocamos umas setinhas em cima desses aparelhos celulares para mostrar o valor agregado em cima dos aparelhos celulares. Então, é importante que vocês, quando pegarem o desafio, que vocês alinhem a ideia de vocês de acordo com o que está sendo proposto em termos de design refinado, em termos de valores. Porque quanto mais refinado o produto, e vocês sabem disso, mais valor agregado e monetário tem em cima desses produtos. Então, a gente vê aí um celular de 1983 com valor agregado pequeno, de época, e tem aí um iPhone da vida com valor agregado enorme, o smartphone, que não é nem celular, é um smartphone, um telefone inteligente, onde você pode associar a questão do design com o produto. Pode passar, assim. Então, a gente fecha as nossas opções de ideias para o desafio de vocês. A gente tem a ideia de produto, pode sair uma ideia de serviço, pode sair uma ideia de sistema, pode sair uma ideia de espaço, pode sair uma ideia de design de valores. Então, é importante que vocês pensem visualmente, que vocês olhem para a equipe e olhem para a necessidade do mercado, para que vocês possam ter a visão do todo. O que está necessitando esse desafio? Vocês vão ter à disposição de vocês alguns mentores, os instrutores e também as empresas proponentes que estarão trabalhando com vocês nessa maratona. Então, fiquem atentos, meus alunos, fiquem atentos com relação à demanda de mercado. Pode passar, Cid. Cada demanda de mercado, ela vai ter um foco no usuário. Então, vocês definiram a ideia, vocês tiveram a ideia de um produto, de um serviço, de um sistema, de um espaço, enfim, de tudo que eu já falei, e agora vocês vão focar no usuário. Professora, e o que é o usuário? O usuário é aquele que vai absorver, que vai comprar, que vai usar o seu produto, a sua ideia. Se vocês perceberem nessa imagem, que é fantástica também, eu gosto muito dela, ela tem uma biblioteca onde as crianças, elas não foram para ler, mas sim, elas foram para brincar com os pôneis, com os cones. Então, o empreendedor, ele não foi tão feliz nessa ideia, porque ele quis atrair a leitura, mas ele atraiu para a brincadeira dos cones. Então, é importante que vocês foquem no produto. As cores, eles chamam a atenção das crianças, e as cores, eles remetem a criar e a que você libere energia do seu corpo. Eu gosto muito da cor amarela, que ela libera muita energia. Então, é importante que vocês foquem no usuário. Isso é um dos pontos que a gente já começa a amadurecer a nossa ideia. Pode passar, Cid? Outra questão, focar nas possibilidades do seu produto. Aí, essa figurinha, ela deixa bem clara a questão do foco das opções que você vai colocar o seu produto na prateleira. Não depositar todos os ovos numa única cesta. Ou seja, aí tem um produto único, que são bebidas. Só que ele colocou em prateleiras diferenciadas, deve ser, acredito que não dá para visualizar, mas deve ser por sabor, deve ser por atratividade, deve ser por teor alcoólico. Então, é importante que vocês tenham essa visão e percepção de focar no seu produto e, no entanto, de saber onde de que forma colocá-lo na prateleira. Pode passar?
Colaborar e interagir. Colaborar e interagir, eu já iniciei falando que vocês vão ter, e isso é um pontapé inicial para quando vocês começarem com o grupo, começar a se conhecer e começar a interagir, colaborar com o desenvolvimento da ideia de vocês. Então, a colaboração é a palavra da vez, né, dessa pandemia. Ninguém faz nada sozinho e ninguém não consegue fazer nada sozinho. Então, por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, essa questão da colaboração e da integração de vocês, de puxar um ao outro, de segurar na mão, de saber por que aquele outro está triste, de saber por que aquele outro está desmotivado. Então, vocês vão ter essa função. Além de criar, desenvolver a ideia, vocês vão ter essa função da ajuda mútua de vocês. Pode passar, Cília. E temos aí o engajamento e a proatividade. Essa é uma turminha minha de Canvas, modelagem de negócio. Então, é uma turma que foi totalmente engajada. E quando você trabalha com engajamento e proatividade, você tem um resultado positivo. E foi o que aconteceu. Eu tive um resultado positivo na elaboração dessas modelagens de negócio. Então, o resultado positivo do produto de vocês, da solução de vocês, vai vir também pelo engajamento, o engajamento e a proatividade. Pode passar, Cília. Transcender as barreiras interdisciplinaridades. Por isso que vocês têm um grupo totalmente multidisciplinar. O que é um multidisciplinar? Vocês têm pessoas com você trabalhando com áreas diferentes. Foi o que eu iniciei minha fala. Busca saber a expertise do seu colega. Ah, você é bom nisso, você é bom naquilo. Então, usufrua disso. É importante que vocês tenham a mente aberta para que vocês possam trabalhar as expertises de cada um. Pode passar, Cília. E a mente aberta é uma mente preparada. Esse rostinho aí, que chega a dar medo, né? Parece que uma bomba estourou na cabeça dele, mas literalmente é isso aí mesmo. É quando você começa a conhecer outras pessoas, quando você começa a expandir o seu conhecimento, quando você começa a examinar outros casos que saem da sua zona de conforto, quando você começa a ter conexão com ideias diferentes, a contextualizar problemas que você nunca, jamais pensou em contextualizar. O que hoje os pesquisadores estão fazendo? Contextualizando a problemática da pandemia, desse vírus. Então, assim, é totalmente... Todos os pesquisadores, cientistas, com a cabeça tudo estourada, pensando num vírus que é totalmente desconhecido. Então, isso faz sentido para o trabalho que vocês vão ter no GP, nessa maratona espetacular que vocês estão participando. Pode passar, Cília. E aí tem um diagramazinho do duplo diamante. O que é o diagrama do duplo diamante? Nem se preocupe que a gente vai repassar esse material para vocês, viu? Imagine um diamante, onde vocês quebram o diamante no meio e vocês têm dois lados do diamante. Um lado é onde você descobre a sua ideia e define. Quando você descobre a ideia e você define, aí você vai desenvolver e você vai fazer a entrega para o desafio. Agora, você pode partir de uma redefinição, você pode avaliar essa ideia e redefinir os pontos que precisam ser melhorados. Então, nada mais é do que o duplo diamante. Então, no decorrer da maratona de vocês, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar o duplo diamante. Pode passar, Cília. Eu vou tentar correr mais um pouquinho, que o nosso tempo já está estourado. Formas de crescer ou administrar inovações. O que é isso? Isso aí é um diagramazinho que a gente também vai deixar à disposição de vocês, onde vocês vão definir a sua ideia de acordo com uma análisezinha pequena de SWOT. Ou seja, existem aquelas ideias que as ofertas já existem e que usuários também já existem. Então, vocês vão administrar essa ideia. Existe a ideia onde a oferta já existe e existem novos usuários. Então, vocês vão adaptar a sua ideia para novos usuários. Existem aquelas ofertas novas e usuários que já existem. Então, vocês vão estender essa ideia. E existem aquelas ideias novas e novos usuários. Então, uma revolução, onde vocês vão idealizar algo que não existe no mercado, que ninguém usou e que ninguém nunca viu na vida. Então, é bom que vocês percorram esses quadrantes para que vocês consigam adaptar a ideia por cada quadrantezinho de usuário nessa participação que vocês vão ter do GP. Pode passar, Cília.
E aí vem uma leitura bem dinâmica que fala que o melhor caminho para se ter uma boa ideia é ter várias ideias. E no decorrer agora da minha apresentação, eu vou passando algumas frasinhas que instigam. Aí você pode passar direto, Cid. Vai passando sem o mesmo pedir. Aí eu tenho 10 minutinhos para você pensar no problema, onde como podemos resolver esse problema. Isso é uma coisa que vocês vão adaptar com relação a quando vocês irão receber a ideia. Aí, quando vocês começarem a descobrir a ideia, aí vocês vão começar a se questionar. Qual é a ação que querem realizar, para quem querem realizar e qual é o objetivo dessa ação que querem realizar. E quando vocês colocam essas palavras, como podemos fazer algo, a mente começa a se abrir para que vocês começem a descobrir as respostas do como podemos. Isso é uma técnica Design Thinking, que eu extraí também do curso que eu participei, Design Thinking. Pode passar, Cid? E aí tem a questão do brainstorm, que é o toró de palpites, é o toró de ideias, que Cid vai falar mais detalhadamente sobre brainstorm, é onde vocês vão estar com a cabeça fervilhando de ideias e vocês vão discutir todas as ideias ao mesmo tempo, mas vão ter que escolher um momento para definir qual a melhor ideia. Pode passar? E as regras do brainstorm é não fazer críticas ou julgamentos para as ideias que surgirem. Encorajar ideias doidas. As ideias mais absurdas são as que eu mais gosto, porque eu começo a pensar e sair de fora da caixa. Construir sobre as ideias dos outros. E por que não copiar? Copia e aprimora. Mantenha o foco no assunto proposto. Uma conversa por vez, disciplina, viu, galera? Disciplina na hora de gerar a ideia. Seja visual, visualize você dentro daquela ideia. Você usaria aquela ideia? Quantidade de ideias importa, sim. Quanto mais ideias vocês tiverem em banca, melhor vai ser para você selecionar a melhor ideia. E o brainstorm é isso. Todas essas figurinhas que eu passei para vocês é o toró de ideias que a gente chama, é a nuvem fervilhando na cabeça, onde vocês vão nesse momento, adaptar a melhor ideia para lançar no desafio. E partindo desse pressuposto, vem a questão, professor, e o que é inovação? Toda ideia que eu criar é uma inovação? Não. Nem toda ideia pode ser uma inovação. A ideia pode ser inovação quando ela atinge esse ponto de interseção. E o ponto de interseção, ele parte da viabilidade da ideia, da desejabilidade, que é onde tem pessoas para consumir essa ideia, e da praticabilidade dessa ideia. Então, esse é o pontinho de interseção. Se você colocou a sua ideia e ela está enquadrada nesse ponto de interseção, meu amigo, o céu é o limite. Você pode já começar a inovar em cima dessa ideia. Agora é com a gente. Vai-se embora, Cid, com o teu aceleramento aí. Pessoal, a gente só fez uma preparação do que é ideia, do que é ideação, essa parte de sensibilização, e agora vamos entrar na parte mão na massa mesmo, que o professor Cid aí é doutor nessa área. Fala, meu povo. Valeu, Fabiana. Fala, meu povo. Vamos lá, né? Gente, vocês estão aí imersos na maratona do GP, a gente está na fase de treinamentos. Primeiramente, eu quero que todo mundo tenha sucesso, eu quero que todo mundo aproveite essa jornada, assim como eu aproveitei um dia, como aluno, igual a vocês também. E vamos lá, né? Vamos fazer a coisa acontecer. Gente, ó, o ambiente de cocriação é essa parte onde a gente agora vai afunilar a coisa, né? Ou seja, a Fabiana abriu a mente de vocês para o processo de ideação, para os recursos possíveis, né? Para que a nossa mente possa estar aberta ali. Daqui a pouquinho eu ligo a minha câmera também, para a gente ficar, não é cara a cara, né? Tela a tela. Mas vamos lá. E agora vem as etapas dentro do próprio GP. Nós temos que seguir uma linha de raciocínio dentro do GP, até para que a gente possa cumprir ali todas as etapas dentro dos horários estabelecidos, não necessariamente na métrica dos horários, mas seguindo um fluxo de funcionamento do GP, para que você consiga chegar até o final da competição ali com todas as entregas necessárias.
O processo de criação, sim, ele é aberto, mas a gente sabe que para uma competição, para uma maratona, a gente tem que estar muito atento também ao tempo, né? A velocidade com que a gente entrega os resultados, tá? Então vamos lá. Algumas etapas aqui a gente definiu para entender, né? O nosso cérebro ele gosta dessa coisa, né? Os 5 passos para o sucesso, as 10 etapas para o aprendizado. Então a gente também colocou aí em tópicos para que a gente pudesse subdividir essa primeira parte do GP que vocês vão estar inseridos, tá? Então, passou a fase de ideação, dos conceitos de ideia, para que a mente de vocês esteja aberta, agora a gente vai necessariamente para a competição, para entender esse momento de cocriação de vocês. Então, o primeiro ponto é, lá no primeiro dia, vocês vão receber o desafio, né? Lá no dia 24, acho que a partir das 11h30, mas a Germana daqui a pouco fala sobre isso aí. Então, vocês vão receber o desafio. Tá lá, ninguém sabe nada, recebeu o desafio, o primeiro passo é entender esse desafio, e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Depois eu vou pesquisar sobre esses desafios, eu vou entender melhor, vou mais a fundo, vamos dizer assim, sobre esses desafios. Assim que eu pesquiso, que eu estou munido de informação, aí agora eu vou para o idear, eu vou idealizar agora as minhas propostas, vamos dizer assim. Para facilitar isso, nós utilizamos a ferramenta Brainstorm, tá? Que eu também vou dar uma dica aqui para vocês de um Brainstorm digital. Eu acho que tem alguém falando junto comigo. E aí, a gente vai para o funil, onde a gente vai fazer a seleção dessas ideias, e no final, nós temos a ideia eleita. E aí, é cena, depois desse ponto, é capítulo para as próximas novelas, é capítulo aí para a próxima live da gente, tá bom? Importante lembrar, né? As atividades relacionadas aqui de ideação e cocriação, né? Isso que a gente está fazendo para vocês, elas devem ser desenvolvidas no dia 24, das 13h30 até as 18h30, beleza? E a gente fez a divisão de horas aí sugestiva para vocês, tá? Primeiro ponto, né? Entendendo o desafio, né? Ou seja, pegou lá os temas, né? Dividiu lá as equipes, você pegou os temas, primeiro dialoguem entre vocês, procurem informações internas, ou seja, entre vocês mesmos, procurem lá de forma empírica lá, o que é esse desafio, qual é o meu conhecimento pessoal sobre esse desafio, façam questionamentos entre vocês, procurem, muito importante isso, validem esse pensamento de vocês como instrutor, né? Instrutores que estão online aí também, nesse primeiro momento é muito importante a presença de vocês de forma orientativa. Gerem perguntas, né, para os proponentes. Proponentes aí, pessoal, são as empresas que estão lançando os desafios. Então, façam perguntas. Se naquele momento que você está na fase de entender, a empresa não está disponível para te responder, mas gera questões, faz perguntas, para que no momento oportuno você tire e sane ali realmente qual é a real necessidade dessa empresa, né? Qual é as entrelinhas do desafio, tá? Então vamos lá. Passou essa parte, sugerimos aí 1 hora para esse diálogo, para esse debate. Passamos para a parte de pesquisa, né? Senta o dedo no Google, né? Pesquisa, vai a fundo. Entende, aí Fabiana falou aí, mercado, Fabiana falou sobre o tipo do produto, vai no concorrente, entende quais são as soluções que já existem para esse tipo de desafio, mesmo que não seja 100% atendida, quem é que mais se aproxima da solução para esse desafio proposto, né? Pesquisem também na comunidade, ou seja, no meio em que vocês vivem, se aquele desafio se encaixa e quem é que responde ali no meio de vocês aquele desafio. Então, façam a pesquisa, vão a fundo, entendam a real necessidade e aí, munidos de informações, munidos de pesquisa, munidos de dados, aí agora sim a gente vai começar o processo de criação. Só voltando aqui, a gente sugeriu, eu sei que eu estou passando os slides, mas eu acho que agora foi, né? Só voltando aqui, 1 hora também para essa etapa de pesquisa, tá? Então, agora eu vou para o próximo slide, vamos dar uns segundinhos aí para aparecer para vocês. Processo de ideação, pessoal, mais 1 hora, aqui a gente liga as turbinas para realmente colocar as ideias em prática, né?
de novo, né, sempre nessa perspectiva do que já existe e o que pode ser melhorado. Existe um termo que o Murilo Gun, né, uma personalidade aí daqui do Recife, ele trata muito, que é a combinatividade. Não é porque a ideia a gente vê muitas vezes nessas competições de tecnologia, de desenvolvimento de ideias e tudo mais, o pessoal querendo criar algo do absoluto zero. Muitas vezes cria uma ideia ou cria uma solução que tem tanto recurso que é melhor não fazer, a vida fica mais simples se eu não colocar em prática do que se eu colocar. Então, se já existe, sabe, talvez você pode utilizar o recurso da combinatividade, que é até uma palavra que não existe, mas a gente usa essa expressão. Então, como seria essa combinatividade? Sei lá, vou pegar um relógio que já existe há séculos, né, o relógio de pulso, e vou pegar um smartphone, que é uma tecnologia mais recente. Se eu juntar os dois, combinatividade, eu tenho um smartwatch, né? Vou pegar lá um cabo de vassoura e um celular com câmera fotográfica. Criei lá o pau de selfie. Então, combinar as coisas muitas vezes funciona muito bem para o desenvolvimento de novas soluções. Então, também vá por essa linha, né? Vocês pesquisem através dessa linha, porque senão a gente fica, às vezes, querendo criar do zero e fica empancado, né? Não consegue sair dessa fase de ideação, né? E, para facilitar este processo, nós utilizamos a ferramenta do brainstorm. Também, por mais uma hora, a única coisa que eu quero dizer para vocês do brainstorm, diante de tudo aquilo que Fabiana falou, não julguem as ideias no momento do brainstorm. Vomitem as ideias, coloquem, eu ia dizer no papel, né? Mas coloquem na tela do computador, e eu vou mostrar para vocês como fazer isso de forma conjunta, né? Entre as equipes, professores, muito importante também vocês testarem algumas ferramentas da preferência de vocês, ou essas que eu vou citar, que é bem simples, mas façam, né? Promovam um ambiente onde todas as ideias vão ser colocadas, vomitadas, para que só depois a gente consiga com complementos, a gente consiga com essa união, muitas vezes, de ideias, ou com a eliminação mesmo daquilo que realmente não está aderente à proposta, até chegarmos a uma ideia final. Daqui a pouco eu mostro para vocês como a gente faz o brainstorm, tá? Só para a gente seguir esse fluxo e não perder o raciocínio. Mais uma vez aqui, avaliando ideias, né? Ou seja, depois que eu fiz o brainstorm, depois que está tudo lá na parede digital, ou física, né? Existem escolas que podem ou não optar, enfim. Mas se for digital, a gente vai mostrar aqui uma solução para vocês. Então, como a gente vai avaliar essas ideias? Gente, faça um funil. Imagina lá que está todas as ideias. Eu vou mostrar para vocês como elas podem se configurar. Então, eu tenho uma equipe com 5, 10, 20 pessoas, um exemplo, né? Tem lá 5 pessoas. Então, cada um criou lá o seu volume de ideias, os 5, né? Todo mundo cheio de post-it, ou seja, cheio de post-it digital, criou lá as suas ideias. Aí agora chega o momento da gente avaliar essas ideias. Por quê? Lá no começo, olha para o funil aí, né? Lá no começo a gente aprendeu, a gente pesquisou, a gente entendeu, reconheceu esse problema, entendeu como ele funciona, tirou dúvidas com a empresa que lançou o desafio, tirou dúvidas com os professores, tirou dúvida com os especialistas, e aí agora já fez as considerações, já inventou lá um monte de solução, agora a gente vai afunilar. Uma das formas de você fazer isso é por votação. Vocês eliminam algumas lá, vamos supor que depois que a gente eliminou vários post-its de ideias, sobrou 3 post-its. Aí temos 5 pessoas na equipe. Então vocês podem votar naquilo que mais está afiado, né? Afinado, na verdade, com a mente e com o desafio. E vocês vão votando até chegar em uma ideia que seja um consenso para a equipe, que é muito importante, né? A paixão para desenvolver aquela ideia. E também o consenso do grupo como um todo, né? Porque aí eu vou ter um time unido com um só propósito, tá? Lembrando sempre aí, eu citei no slide, a combinatividade. Gente, não esqueçam essa palavra que não existe, não me julguem por isso, mas não esqueçam dela, por quê? Porque no processo de criação, no processo de desenvolvimento da ideia, a gente muitas vezes empaca em querer desenvolver algo do zero. Vou dar um exemplo também para vocês aqui. Imagina muitas vezes, nessas competições a gente vê muitas vezes,
o desenvolvimento de ideias com muitas funcionalidades, com muitos recursos. Gente, nenhuma ideia começa complexa. Vamos dar um exemplo aqui, né? Batido já, mas eu vou usar. O Uber, né? O Uber ele não surgiu com UberX, Uber Black, agora tem Uber Pack, né? Uber Eats. Ele primeiro surgiu somente com o Uber Black, lá nos Estados Unidos, para atender aos executivos que buscavam ali se locomover. Então, só tinha um único recurso para um nicho de mercado muito pequeno, só aqueles executivos. À medida que foi dando certo, aí os complementos foram sendo colocados. Agora o público que não é executivo, a massa em geral quer utilizar o UberX. Agora eu posso ter o serviço de comida, aí lança o Uber Eats. E aí a gente vai aprimorando. Mas o Uber não surgiu completo lá no começo. Então, a mesma coisa eu digo para a ideia de vocês. Sejam simples e funcionais. Não foquem naquele nicho do desafio. O nicho do desafio é o segmento Y, né? Mais um exemplo aqui para poder elencar, né? Bem rápido aqui para vocês. Então, a gente teve um desafio que era um combate ao mosquito Aedes aegypti, que na época estava numa loucura aqui na região. Então, os alunos desenvolveram um drone que fazia mapeamento das casas em que o agente não podia entrar. Ou seja, ele não ia atender a cidade inteira, ele ia atender a um problema específico. Tá bom, pessoal? Então, foquem em resolver um problema específico e criar uma ideia limpa, né? Simples, mas funcional. Aí, só para a gente contextualizar, né? Fazer as perguntas a vocês mesmos, né? Essa ideia ela é viável? Ela tem realmente uma usabilidade? Ela tem um fundamento econômico? Ela é viável economicamente falando, né? Ou seja, eu tenho consumidores? Ela ela tem potencial de mercado? Ela é complexa ou ela é funcional? Isso que eu acabei de falar para vocês. E ela é apaixonante, ou seja, ela cativa o público está interessado, tem demanda, as pessoas querem utilizar, necessitam daquilo ali. Então tá aí um breve resumo para vocês pensarem quando estiver analisando esse material. Recadinhos, né? Cada equipe deve, de imediato, antes de qualquer coisa, escolher um líder. Por favor, elejam o líder, porque é através dele que vai se estabelecer o processo de comunicação com os especialistas, tá? Envolvam os instrutores de vocês. Instrutores, tá aí o recado também para vocês. Estejam envolvidos com eles, né? Isso vai agilizar muito o processo da competição para vocês. Procurem os especialistas, né? Além do instrutor, tem os especialistas. Por exemplo, eu vou estar disponível, Fabiana vai estar, tem uma galera que é a Nicole, o Diego, vai ter um pessoal aí disponível para poder ajudar vocês, e cada um com expertise em uma área, um em tecnologia, outro em design, outro em negócio, enfim. Perguntem às empresas proponentes, vai ter períodos específicos em que as empresas vão estar disponíveis para vocês. Gente, se a solução é para elas, se eu não faço uma pergunta para elas, então talvez a minha ideia nem fique aderente para elas, porque não tem ninguém melhor para dizer qual é a dor do que eles, né? Então procurem as empresas. E aproveitem, desenvolvam as habilidades de vocês, se desprendam de qualquer amarra, de qualquer prejulgamento e caiam de cabeça na competição. Aproveitem o momento, porque ele é criado e idealizado para vocês, né? Eu acho que de todos os conselhos que eu posso dar para vocês curtam o momento, que é muito bom, gente. Ferramentas. Vou agora descompartilhar aqui minha tela, peraí, rapidinho, a gente manda não brigar comigo. Gente, primeira coisa, o que vocês podem fazer para compartilhar o brainstorm? A primeira coisa, está lá a equipe formada junto com o instrutor. Uma coisa mais simples que vocês podem fazer é criar um Google Docs, né, um documento lá no Google, compartilhar com todos os integrantes, porque à medida que um for escrevendo, cada um está vendo nas suas telas em casa. Então, isso é o mais simples, né? Outra ferramenta bacana é essa aqui. Deixa eu só sair, que esse aqui é o meu pessoal. Vou abrir um aqui que eu deixei já pronto. Isso é o Google Keep, é a agenda de anotações do Google. Então, o que é que vocês podem fazer? O líder cria um Keep. Keep é um aplicativo, dá para baixar aí pelo Play Store de vocês, tá? Então, super leve, simples, dá para usar pelo computador. Então, você cria aqui, ó,
ideias, título, né? Rapidinho aqui, ó. Ideias do Bruno. Criei as ideias do Bruno. Aí eu vou lá em compartilhar, imagina que eu sou o líder da equipe, e aí eu procuro um Bruno. Tem até um Bruno aqui, não sei nem quem é, mas eu vou compartilhar com ele. Então, toda vez que o Bruno digitar, eu vou colocar aqui, ó, caixas de seleção, para facilitar. Então, toda vez que o Bruno botar ideia 1, eu, como líder, vou estar vendo e eu posso compartilhar essa tela. Ou eu posso compartilhar com todo mundo. Então, por que eu cito fazer pelo Keep, pessoal? Porque no final vai ficar assim, ó, todos os post-its bonitinhos numa tela para vocês poderem visualizar de uma forma melhor, tá? Então, tem como você ver... Eu acho que é áudio aberto, né? Ninguém perguntando não, né? Então, brainstorm, dicas, ou Google Docs, ou através do Keep, tá? Para a gente finalizar, vamos fazer acontecer, pessoal, mergulhem nessa jornada aí, porque tenho certeza que vai contribuir muito para o avanço profissional, enfim, tudo de vocês. E aqui está uma mensagenzinha, esses aí são alunos do GP estadual aqui da Paraíba. A gente, não vou dizer que a gente está dando a largada aqui para vocês, mas tem outras etapas, né? Mas obrigado, meu nome da Fabiana, nome do Senai Paraíba e de todo o Senai, enfim, pela atenção de vocês. Eu vou só rapidinho aqui, ó, vou parar o compartilhamento para a gente poder, só um minutinho aqui, rapidinho, para a gente poder se ver, né? Minha câmera estava desligada, só para vocês entenderem quem é esse que vos fala aqui nesse momento. Gente, olhando para vocês, aproveitem. Aproveitem, porque eu tenho certeza que o crescimento profissional, o crescimento de conhecimento de vocês vai ser astronômico, né? Então, curta aí essa jornada de GP e eu espero contribuir também com vocês, junto com a Fabiana, junto com a equipe toda aqui, tá bom? É isso. Estourei o tempo, não foi, Germana? Me diz aí. Bem, não, mas estamos, e outra coisa, só para aproveitar esse gancho do aproveite, pessoal, é uma oportunidade única. Eu participei, chega a arrepiar, literalmente, não é, Cid? A gente fica toda arrepiada quando a gente começa a desenvolver as ideias com vocês, quando vocês estão partindo do zero, porque é do zero mesmo, principalmente nessas dificuldades dessa metodologia virtual. Então, quando termina essa maratona e vocês olham o que vocês desenvolveram, meu Deus, vocês vão chorar pro resto da vida. Eu fiz isso? Então, é muito emocionante. Todas as vezes que eu participo, eu me emociono. Quando os meninos recebem a premiação, eu me emociono. Quando eu falo, e agora, eu estou emocionada ao falar, porque eu fico lembrando da época que eu participava mais afinco. Então, é isso, é único. Galera, é um momento único. É só para fechar aí, Cid, aproveitando o seu gancho aí. Vai, Gê. Fabiana e Cid, muito obrigada pela excelente apresentação de vocês. Com certeza já está sendo muito útil para os nossos alunos, para a gente começar a desenvolver essas atividades. E como sugestão, como o Cid disse, né, vocês já podem dar o pontapé inicial e começarem a se organizar. E por que não já fazerem a primeira interação? O convite aqui está posto. Já definam quem vai ser o líder de vocês, já comecem a bater o papo, que talvez até mesmo vocês, essas equipes, já se conheçam, porque vêm de atividades anteriores que talvez, provavelmente, muitos dos 5 integrantes de cada equipe já se conhecem. Então, mais um motivo para fortalecer isso aí e para desenvolver da melhor maneira possível. Então, vocês já podem ir fazendo esses primeiros exercícios. O primeiro deles, definir o líder da equipe. Segundo, ver a interação com o seu instrutor, como é que já vão definindo quais as melhores tecnologias que vocês utilizarão, tanto para aqueles que desenvolverão as atividades presencialmente, como também aqueles que desenvolverão as atividades remotamente. Organizem a questão dos tempos,
façam simulações da questão dos tempos. Isso é muito importante na organização para que vocês não se percam. Durante, a gente pensa que uma tarde dá para se fazer muita coisa, mas se a gente não tiver uma disciplina e uma organização, uma distribuição do tempo adequado, então a gente pode se perder pelo caminho. Então, é isso. São essas as mensagens que desejamos passar para vocês nessa primeira atividade e colocar aí para vocês, para quem quiser esclarecer alguma dúvida, perguntar alguma coisa, esse material, igualmente que a primeira, vai ser disponibilizado na plataforma, vai ser disponibilizado para os interlocutores e os instrutores de vocês, tanto a parte da gravação, como também a apresentação, o PowerPoint. Ok? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo em silêncio? Gente, Boa tarde. boa tarde. Boa tarde, eu me chamo Leonardo Santana, sou professor de Senai Paraíba e nenhuma pergunta, apenas agradecer a Cid e a Fabiana pela excelente apresentação e deu gosto realmente de ver vocês apresentando, me instigou e eu tenho certeza que o grupo também da Escuderia A também ficou instigado com as belíssimas palavras que vocês souberam colocar nessa belíssima apresentação como motivação e como também por liderança. Parabéns, show de bola e eu só tenho a agradecer. Meus parabéns. Obrigada. Eu faço até uma observação para um termo que saiu um paraibanês, quando a Fabiana falou assim, um toró de ideias. Eu não sei se vocês sabem o que é toró, gente. Minha gente, olha, Toró. toró, aqui na Paraíba, toró, imagina aquela chuva de você ficar debaixo da cama, pronto. Aquilo ali é o toró, aqui em Campina Grande da Paraíba. E olha que eu não nasci aqui, mas eu já peguei o ritmo, é o toró mesmo. Professor Léo, abraço, professor Léo, tamo junto, o senhor é show também, viu? Show de bola. Vamos pra Alguma cima. outra pergunta? Obrigada, professor Leonardo, pela participação. Alguma outra pergunta? Bom, boa tarde. Eu também, como aluna, só tenho a dizer que estamos muito ansiosos para ver, né, o que vamos planejar e ver como vai correr esse projeto e dizer que estamos ansiosos principalmente para ver como será esse, entre aspas, toró de ideias. Beleza. Certamente vem muita coisa boa, Maria Clara, porque vocês têm muita capacidade, é um potencial muito importante, vocês têm uma capacidade de criatividade, de desenvolvimento, de apresentação mesmo, tá? Então, obrigada pela participação. E todos nós estamos ansiosos. E, gente, todos nós estamos aprendendo, cada vez é um aprendizado maior que a gente tem. Alguém mais? Eu também quero agradecer, né? Foi uma excelente apresentação. Eu sou Ademir do Espírito Santo. E estamos aí para a guerra, vamos para a luta. Obrigada, Ademir. Olá, meu nome é Vitor, eu sou do Senai de Resende, aqui no Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta mais para esclarecer uma dúvida que eu tive sobre a análise de 5W2H. Seria bom a gente implementar ela na hora do funil ou na hora da ideia ser eleita? Olha, Cid, se eu achar essa pergunta vale para você, né? Que é na hora da. Assim, eu não vou já. Eu tenho uma opinião, mas segue aí, Cid. Tá. Eu acho assim, o 5W2H é o plano de ação. Então, no plano de ação, você desenvolveu a ideia. Então, talvez, na próxima live, na próxima web, vamos dizer assim, o plano de ação vai fazer muito mais sentido. Principalmente quando a gente vai para a execução daquela ideia, né? Porque você está na parte da ideação e tem ali uma parte de prototipagem que, enfim, não vai vir nos próximos capítulos. Então, eu acho que o 5W2H ele vai fazer sentido ao final dessa apresentação para frente, para você planejar a execução dessa ideia. Ok, muito obrigado. Alguém mais?
Alguma outra pergunta? Pode ser usado o PM Canvas? Para a oportunidade, nós utilizaremos o BM Canvas, o Business Model Canvas. É um Project Manager. O project ele já é mais completo e já dá uma orientação para o desenvolvimento do projeto em si. Então, como ele é mais completo, para a ocasião, a gente fica com os 9 passos do BM Canvas. Correto. Lembrando, só para ratificar aí essa informação de Germana, muito pertinente sua pergunta, lembrando que vocês vão ter uma tratativa do projeto, é uma tratativa de negócio. Então, o BM Canvas, ele se enquadra perfeitamente quando vocês forem apresentar, através do pitch, o negócio, porque a empresa proponente do desafio, ela vai visualizar a ideia como um negócio. Então, a ferramenta do BM, o BM, ela é espetacular para você enquadrar. Exato. E aí, no BM estão todos aqueles itens que devem ser pensados desde o momento da ideação até o momento da cocriação, como explicaram a Fabiana e o Cid. Ele dá um direcionamento para o negócio. Alguma outra explicação? Ou alguma outra dúvida? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Karen, eu sou de Barra Mansa. Eu queria desejar feliz Dia dos Professores para todos vocês, profissional da educação. Gostaria de perguntar em relação ao sistema. Eu não entendi muito bem. O que a gente pode mexer ali naquele sistema para ter nossa ideia? Pronto, vamos lá. Como é seu nome mesmo? É Karen. Karen, olha só. Não existe um sistema cravado. Aquilo foi um exemplo que você vai definir quando lançarem o desafio. Então, quando vocês estiverem com o desafio, aí vocês vão começar a pensar, cabe uma ideia de uma solução de um sistema operacional, um fluxo operacional? Então, não se apegue, quando a gente compartilhar o material, não se apegue à leitura daquele sistema como uma leitura ao pé da letra, mas sim como uma leitura que, a partir do desafio, pode surgir uma solução de fluxo, uma solução de fluxo operacional, uma ideia inovadora que não é um produto, que não é um serviço, que não é uma ideia de espaço, mas é uma ideia de fluxo operacional. Então, não tem como eu lhe dar uma resposta dizendo, o fluxo vai seguir assim, assim, assado. Não, porque eu não sei o desafio. Quando vocês amadurecerem o desafio, é que vocês podem enquadrar a ideia. Se ela vai ser uma solução em produto, processo, fluxo, espaço, enfim. Então, não se apega à leitura daquele sistema ao pé da letra de todas as entrelinhas que estão nele, mas se apegue no processo como um todo. Eu tenho uma ideia inovadora, onde eu vamos propor à empresa proponente uma solução de processo, uma solução de layout, um processo onde segue aqui e termina aqui. Não sei se eu fui clara. Então, no caso, o sistema basicamente como vai ocorrer a ideia, é isso? Não, não é nesse ponto. O sistema, como eu falei, o sistema é um exemplo, como o produto, como o serviço. Então, o sistema em si é um exemplo que eu dei, que pode surgir uma ideia de sistema, pode surgir uma ideia de serviço, como também pode surgir uma ideia de produto. Todas as ideias que vocês colocarem na banca podem ser todas de produto, não necessariamente pode ser de um sistema. Então, o sistema ali não se apegue necessariamente a um sistema, se apegue sim, que quando vocês forem amadurecer a ideia de vocês podem chegar na banca e ter uma ideia de sistema, e ter uma ideia de fluxo. Aquilo é só um exemplo que eu e Cida, a gente deu, para que vocês tenham em mente que podem surgir ideias de vários formatos, ideia de produto, ideia de serviço, ideia de sistema, ideia de espaço, enfim.
Isso aí será definido quando vocês chegarem no desafio. A ideia de Entendi. sistema pode também ser entendido como uma ideia de processo. Como Isso. se dá aquele processo? Que melhoria num processo, ou que inovação em um processo, ou que novo processo vocês podem sugerir como uma solução para aquele desafio? Entendi. Aí vocês vão começar a modelar. Se for escolhida uma ideia de processo, aí vocês vão começar a modelar. Todo o processo, vocês sabem que tem início, meio e fim. Então, vocês vão desenhar todo o processo. Aí é quando eu tenho o conceito de sistema para essa leitura que a gente está fazendo. Entendi. Obrigada. Isabel, gostaria de falar, que levantou aqui a mão. Queria, assim, bem rapidinho, para não tardar muito, mas primeiro eu queria parabenizar os meus alunos, não é? Que estão aqui presentes comigo, das nossas duas escuderias aqui do DF. Eu sou instrutora do Senai DF, e nós, dois colegas, eu e mais um colega, então montamos cada um uma escuderia, um para concorrer no desafio A, outro para concorrer no desafio B. E eu gostaria de parabenizar meus alunos que estão comigo agora, assistindo, e sempre é muito importante que a gente deixe claro para esse pessoalzinho que não existe uma solução antecipada, prévia para nada, não existe nenhum conhecimento prévio para o que vai acontecer, e esse é o grande desafio do Grand Prix. Né? Tanto a nível regional, a nível local, como a nível nacional, como está acontecendo agora. Eu sou muito fã do Grand Prix, eu sempre promovi os Grand Prix lá na nossa unidade do Gama, lá, aqui no Distrito Federal, e esse ineditismo, né, de fazer virtualmente só é mais um acréscimo ao grande desafio que é o Grand Prix. Uma coisa importante, gente, saber, eu nunca vi sair uma má ideia do Grand Prix. Nunca vi, né, as empresas parceiras dizerem assim, não ganhou, né, a minha solução não foi contemplada e não gostei da solução. Muito pelo contrário, né, no formato presencial, as ideias que apareceram, não é, as soluções que apareceram e que foram entregues às empresas aqui no DF, elas são, de certa forma, assim, na sua grande maioria, tentadas e utilizadas posteriormente nas indústrias. Então, pessoal, é uma questão de visibilidade. O Senai prepara você para o mercado de trabalho, não é? O Senai entrega você melhor, entrega o melhor profissional ao mercado de trabalho. E quem está aqui participando do Grand Prix só está dizendo assim, isso eu quero essa oportunidade. Né? É pegar, como a Fabiana falou e o Cid falou muito bem, gente, vai com tudo. Né? Porque quem está aqui não está lá embaixo, não está começando e não está querendo ser igual, está querendo ser o diferencial. Não é? E com certeza essa menção no seu currículo daqui a algum tempo, eu participei do Grand Prix Nacional, não é? Senai, a nível de país, não é? Olha a extensão do nosso país. Então, assim, não sabemos nada previamente, não é? Temos que nos descobrir previamente. Temos que montar a melhor equipe antes de começar, e só lá no dia 24 que nós vamos saber o que vão nos pedir. A partir daí, então, teremos uma ideia de entrega que pode ser qualquer coisa, pode ser uma outra ideia, pode ser um produto, pode ser um processo, né? Só para exemplificar e já finalizando, eu tive uma equipe em 2016 que o grande problema da indústria, era da Companhia de Saneamento Ambiental aqui do DF, era o tratamento do óleo de cozinha, o óleo utilizado, né, que gera um grande problema e uma grande despesa para a Companhia de Saneamento aqui no DF. A ideia dos meninos foi criar uma ação social, né,
que beneficiasse a sociedade, beneficiasse a companhia de saneamento, a companhia de limpeza urbana, na reutilização, no recolhimento, né, e a sociedade em consequência, pegando esse óleo usado nos condomínios, oferecendo voucher de desconto para esses condomínios, não é? E esse óleo usado lá na companhia, na companhia de limpeza urbana, ele foi tratado e serve como combustível para os caminhões, reduzindo assim o gasto do Estado, não é? Do governo com combustível para os caminhões de limpeza urbana. Então, foi todo um processo pensado, e não é uma solução que você pega, está aqui o produto. Não, está aqui a ideia, não é? E isso virou um projeto de lei, está caminhando agora aqui na nossa Câmara Legislativa, e vejam que isso foi 2017, não é? O grande boom do Grand Prix, gente, é que isso pode ser a sua vida amanhã, pode ser o seu produto que vai alavancar a sua carreira profissional amanhã, não é? Pode ser a sua startup, enfim, acredite, porque assim, Grand Prix, gente, é isso aí mesmo, é só para quem quer ser diferente, fazer o diferencial no mercado, tá? Muito obrigado, olha, adorei Fabiana e Francisco, né? A Germana, eu passei todo feriado incomodando ela, não é, Germana? Por outras questões, mas assim, sou muito parceira desses eventos, né? Gosto e obrigada aos meus alunos que estão aqui agora nos assistindo, e com certeza nós seremos vencedores de qualquer maneira. Muito obrigada, professora Isabel. Muito obrigada pela participação, esse depoimento tão entusiasmado e de verdade que é a verdade do que significa o Grand Prix, né? Gente, já estouramos o tempo em 12 minutos, mas é um tempo muito bom porque vocês estão esclarecendo as dúvidas, vocês estão se envolvendo e contamos com a participação de vocês, de todos vocês e muitos mais, na nossa próximo encontro, que será na quinta-feira que vem, às 15 horas, nesse mesmo bate-local, com a participação da nossa querida interlocutora do Departamento Regional de Sergipe, com o tema de BM Canvas. Ok? Então, um bom final de semana para todos. Obrigada pela participação. Obrigada mais uma vez, Fabiana e Cid. E até a próxima. Com licença. Tchau, pessoal. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Parabéns. Obrigada a vocês. Abraço. Tchau, pessoal. Até mais. Bom final de semana. Oi.